Capítulo 1. O amanhecer da vida. Nasci em Nova Lisboa, Condado de Columbiana, Ohio, 22 de julho de 1844, e era a quarta filha de Samuel e Matilda Underwood. Os meus pais não eram cristãos, por isso fiquei sem os ensinamentos religiosos e a influência com a qual tantos lares são abençoados. O meu pai e minha mãe juntaram-se à Igreja dos Discípulos um ano antes da morte de meu pai, que ocorreu em julho de 1855. A morte do meu pai foi a primeira grande tristeza de minha vida. Ele foi para a colheita com a saúde habitual, e eu nunca esquecerei a noite em que ele foi trazido para casa, congelado até a morte. Algumas crianças vizinhas e eu estávamos lá fora assistindo a uma terrível tempestade, quando vimos dois estranhos se aproximando da casa. Eles vieram para trazer a triste notícia do que tinha acontecido, e quando olhamos para fora vimos o veículo se aproximando, trazendo os restos mortais de nosso querido pai. Foi um golpe terrível para nossos jovens corações, ver nosso pai sendo carregado para dentro da casa frio e rígido com a morte, e minha mãe desmaiando mais rápido que puderam levá-lo até ela. Nós, crianças, gritávamos e a tempestade rugia com toda a sua fúria. O meu pai morreu de insolação, ele ficou doente apenas por algumas horas, e morreu rezando por sua família. Meu pai era um homem de boa aparência, muito inteligente e cheio de energia, mas viciado na maldita bebida. Ele podia controlar muito bem seu apetite até ir a uma vila, ou cidade. Então, quando seus amigos o convenciam a tomar uma bebida, ele era generoso e facilmente persuadido. Quando tomava uma bebida, era como um louco por mais, e pensava que era rico, e dava seu último centavo. Então, quando não tinha dinheiro para comprar bebida, ele penhorava suas roupas e voltava para casa para sua grande família e sua esposa de coração partido sem um centavo para comprar comida, e tudo em trapos. E nós, crianças pequenas, fugíamos e nos escondíamos. Nossas jovens vidas estavam cheias de terror e de dificuldades. Esta é a razão pela qual ficamos na pobreza com uma mãe doente e de coração partido e 8 crianças desamparadas, sem que ninguém no mundo inteiro viesse em nosso socorro. Sim, eu sou filha de um bêbado, com todas as outras provações sombrias a passar. Nunca antes tinha dado isto ao público, mas sinto-me guiada por Deus para que o mundo saiba como o Senhor me chamou e me levantou das profundezas, para que Ele possa ser tudo e em tudo, para provar que nenhuma carne se gloriará em sua presença. O Senhor deve estar fazendo a obra, e não é pela sabedoria humana, mas pelo Espírito do Deus vivo. Minha mãe ficou com 8 filhos para sustentar, e quase na miséria. Então começou a batalha da vida com todos nós. Minha mãe foi obrigada a buscar trabalho de várias maneiras. Minhas irmãs mais velhas e eu tivemos que sair de casa e trabalhar durante a semana. Tínhamos não apenas a nós mesmos para sustentar, mas também nossos irmãos e irmãs em casa. Era muito difícil para minha natureza sensível conviver com estranhos. Eu estava infeliz e com saudades de casa. Eu queria ir à escola onde pudesse aprender, pois ansiava por uma educação, e muitas vezes chorei e até dormir por causa disso. Eu tinha meus livros na cozinha, onde podia ler um verso e memorizá-lo. Depois lia outro, e assim por diante, melhorando assim cada oportunidade enquanto trabalhava. Não tive oportunidade de ir à igreja desde as minhas primeiras memórias. Aos 8 anos de idade, o meu coração estava cheio de um forte desejo de conhecer Deus. 2 das minhas irmãs se converteram em uma reunião metodista. Eu fui 1 ou 2 vezes. Meu coração estava derretido com o amor do Salvador, mas eles pareciam pensar que as crianças não tinham necessidade de salvação, e me impediram. Aos 13 anos de idade, participei de uma reunião da Igreja dos Discípulos. Toda a minha família era discípula nessa época. Quando ouvi a história da cruz, meu coração estava cheio do amor de Jesus. Meus olhos pareciam ser fontes de lágrimas. Eu estava sentada no fundo de um grande público, e fui a primeira a começar a buscar o Senhor. Parecia tão longe para o banco da frente,
que parecia que eu nunca poderia chegar lá. Mas eu disse: eu não posso deixar de perecer se eu for. Estou decidido a tentar, pois se eu ficar longe, sei que morrerei para sempre. O ministro, muito atencioso comigo, me disse muitas coisas boas para me encorajar e orou para que minha vida pudesse ser uma luz brilhante. Se ele pudesse ter olhado para frente e visto o trabalho de minha vida para um mestre, certamente teria se alegrado em saber o quanto ele havia falado gentilmente com a pobre menina órfã. Mas então eu não fui convertida. Eles não acreditaram numa mudança de coração, nem de natureza, mas, louvado seja o Senhor, Ele não me deixou na escuridão. No dia seguinte, quando me levaram para o riacho para ser batizada, havia uma grande multidão ao redor. Eu ouvi alguém dizer: talvez ela se afogue. Isso me assustou um pouco. Pensei: talvez eu possa. Mas disse a mim mesmo: Senhor, passarei se o fizer. Então pedi ao Senhor que me salvasse completamente, confiando em suas mãos. E quando entrei na água, uma luz veio sobre mim, e eu me converti. As pessoas viram a mudança e disseram que eu tinha desmaiado. Então, comecei minha nova vida de paz e alegria no amor de um Salvador. Depois fiquei contente e feliz, cantando e louvando a Deus o dia inteiro. Eu nunca fui a nenhum lugar de entretenimento. Participei de 4 reuniões no sábado e 3 ou 4 durante a semana. Eu não ficava longe de uma reunião uma vez por ano, a menos que eu estivesse doente. Agora eu estava mais ansiosa do que nunca para receber uma educação, pois queria trabalhar para Jesus e ser útil na vinha de Cristo. Logo após a minha conversão, ouvi a voz de Jesus me chamando para sair pelas estradas e cercas e reunir as ovelhas perdidas. Como Maria, eu ponderei estas coisas em meu coração, pois não tinha ninguém para me aconselhar. Os discípulos não acreditavam que as mulheres tivessem o direito de trabalhar para Jesus. Se eu tivesse dito a eles minha impressão, eles teriam zombado de mim. Nunca tinham ouvido falar de mulheres trabalhando em público, exceto como missionárias, por isso não via nenhuma possibilidade, exceto, como eu pensava, se alguma vez me casasse, minha escolha seria uma cristã sincera e então entraríamos no trabalho missionário. Alguns anos depois, casei-me com o Sr. Woodward. Nos estabelecemos no país e pensamos em ganhar, por parte da indústria e do trabalho honesto, um pouco dos bens deste mundo para sustentar estes corpos físicos. Mas minha saúde falhou e tudo o que empreendemos parecia um fracasso. Eu estava longe de toda a influência cristã, e não podia frequentar a casa de Deus. Muitas vezes, ao ouvir os sinos da igreja tocando, que havia sido o sinal para eu ir à casa de culto, e sabendo que eu não podia ir, eu chorava até adormecer. Eu tive uma provação após a outra, e as tentações e desânimo me cercaram de todos os lados. O anjo da morte veio à nossa casa e, depois de pairar por alguns dias, levou o nosso único filho, um menino encantador e brilhante de olhos azuis. Quando ele estava prestes a morrer, olhou para cima e sorriu. Ele parecia um anjo, e parecia dizer: Mamãe, não chore por mim. Eu vou para um mundo melhor. Quase quebrou meu coração deixá-lo na sepultura fria, mas pude ver a mão amorosa de Deus e ouvi-lo me chamar para construir mais alto, para colocar meus afetos nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Mal havia passado um ano quando o anjo da morte veio novamente à nossa casa e levou nosso bebê Fred e, ao mesmo tempo, eu fiquei semanas entre a vida e a morte. Em tudo isso eu pude ver a mão do Pai amoroso me chamando para deixar tudo e segui-lo. Por volta dessa época, nossa filhinha Georgia se converteu. Ela tinha cerca de 7 anos de idade. Ela foi um grande conforto para mim. Ela gostava de falar sobre a bondade de Deus e do nosso Redentor. Muitas vezes nós gostávamos de conversar juntas sobre a bela casa sobre o rio onde seus irmãos haviam ido. Eu não pensei que ela me deixaria tão cedo para unir-se às suas fileiras e levantar sua voz com a deles, para cantar a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro para sempre. Ela adoeceu com aquela doença terrível,
escrófula, e durou cerca de 8 meses. O seu sofrimento foi grande, mas ela nunca murmurou ou reclamou, mas apenas disse que era para o seu bem. Ela adorava ler sobre Jesus, e as belas mansões que ele estava preparando, e o manto e a coroa que a esperavam. Ela falou a todos que vieram vê-la sobre Jesus e seu amor, e dizia-lhes para encontrá-la no céu. Ela enviava mensagens para sua professora e estudiosos da escola de Sabate, e para seus amigos de longe e de perto, para encontrá-la no céu. Durante semanas antes de morrer, seu rosto foi todo iluminado com a glória de Deus. Os anjos pareciam estar pairando sobre sua cama. Ela podia ouvi-los cantando. Seu corpo estava conosco, mas seu espírito parecia estar acima da terra em comunhão com Deus. Ela estava pronta para ir com Jesus, mas parecia difícil para ela me deixar. Ela dizia: "Ó mamãe, se você pudesse ir comigo eu ficaria tão feliz. Detesto deixar-te, ó. Me diga, você me encontrará no céu." Eu dizia: "Georgie, eu vou tentar." Mas isso não foi o suficiente. Ela disse: "Ó mamãe, diga que você vai, eu não posso morrer a menos que você prometa que vai me encontrar no céu." Eu disse: "Georgie, pela graça de Deus eu te encontrarei no céu." Ela disse: "Agora estou pronta, sei que você virá, mamãe, sempre estarei procurando por você. E quando você morrer eu irei buscá-la." No sábado antes de morrer, ela me chamou ao lado de sua cama e me disse: "Mamãe, vou deixá-la esta semana." E ela começou a arrumar sua casa. Ela falou em morrer, como falaríamos de ir visitar uma querida amiga. Ela entregou todos os seus bens terrenos. Para mim ela deu seu testamento. Disse que gostaria de ver todos os seus amigos mais uma vez. Ela escolheu seu manto funerário e o lugar onde seria enterrada, e nos pediu que deixássemos espaço para eu ser enterrada ao seu lado. Ela ficou conosco até o último dia da semana, e frequentemente ouvíamos ela dizer: "Estou indo, Senhor, estou indo agora para ti. Lava-me, purifica-me com aquele sangue que derramou no Calvário." Ela continuava convidando a todos a virem a Jesus e serem salvos. Seus sofrimentos foram intensos no final. Quando ela não podia falar, e nós perguntávamos a ela se estava feliz, e se Jesus estava com ela, ela sorria e acenava com a cabeça. Ela pensava que estava partindo. Levantava a boca para dar um beijo de despedida a cada um e se despediu com um suspiro, dizendo: "Vejo você no céu." Mas ela se recuperou e viveu por 2 horas. Desta forma, ela falou até ao fim, e o seu rosto brilhava com a glória do céu. Olhando para cima, disse ela: "Ó mamãe, vejo Jesus e os anjos, vejo os meus irmãozinhos, eles vieram por mim." E eles a levaram triunfantemente para a terra celestial. Parecia vê-los ao passarem pelos portões da Nova Jerusalém. Foi como a morte se separar da minha querida. Mas Jesus era muito precioso para minha alma. O céu estava mais próximo, Cristo era mais querido do que nunca. Eu tinha mais um tesouro na glória. Minha saúde tinha estado muito debilitada durante toda a doença dela. 3 semanas antes de sua morte, a pequena Gertie nasceu. Ela era a cara de Georgie, e parecia ter sua natureza doce, e eu pensei que à medida que ela crescesse, ela tomaria seu lugar. Mas o precioso botão não tinha permissão de florescer neste mundo de pecado. Na idade de 4 meses, os anjos a levaram onde as flores nunca desbotam nem morrem, ali para se juntarem a sua irmã e irmãos, que esperavam para recebê-la nos portões dourados. Eu poderia dizer com Davi: "Eles não podem voltar para mim, mas eu irei até eles." Louvado seja o Senhor pela esperança do cristão. Olhe para o Cordeiro de Deus. Se do pecado você deseja ser livre, olhe para o Cordeiro de Deus. Ele, para resgatá-lo, morreu no Calvário. Olhe para o Cordeiro de Deus. Coro: olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, pois só Ele é capaz de salvar-vos. Olhai para o Cordeiro de Deus. Quando Satanás tentar, e dúvidas e medos atacarem, olhai para o Cordeiro de Deus. Vós, em sua força, prevalecereis sobre todos. Olhai para o Cordeiro de Deus. Você está cansado,
Será que o caminho parece longo? Olhai para o Cordeiro de Deus, seu amor alegrará e encherá vosso coração de canções. Olhai para o Cordeiro de Deus. Não tenha medo quando as sombras do seu caminho caírem. Olhe para o Cordeiro de Deus, na alegria ou na tristeza Cristo está em tudo. Olhe para o Cordeiro de Deus.